a gente precisa conversar sobre o andamento da versão Bootstrap, tá? Então, para quem não está acompanhando, a gente fez uma live no dia 3 agora, que foi a data que marcou o lançamento oficial da versão Maker Studio Bootstrap, tá? Fizemos uma live, trouxemos alguns beta testers que participaram, né, para poder dar alguns depoimentos sobre o que eles experimentaram da beta, e nós lançamos a versão no dia 3, tá? Nesse processo de lançamento, estão tendo algumas dúvidas, alguns clientes estão tendo dificuldades, né, principalmente no processo de migração, tá? E é um processo que nós já deixamos claros desde lá de dezembro, quando nós anunciamos o beta, né, que exigiria um esforço em relação às páginas, às telas, né? Até porque há uma mudança muito grande, uma mudança estrutural muito grande em como as coisas são desenhadas no Maker. Então isso você vai ter provavelmente, inevitavelmente, um esforço para fazer esses ajustes, tá? Então já de cara, entenda isso, na migração da versão anterior para a versão Bootstrap, no atual momento, há necessidade do esforço de ajuste de tela, porque a estrutura é muito diferente mesmo, tá? Então, inclusive nossos depoimentos, nossos convidados aqui deram seu depoimento citando realmente esse procedimento. Nós entendemos logicamente também que não é nenhum processo intelectualmente complexo, não é desenvolver uma tela nova, é você ajustar ao tamanho dos componentes, ao tamanho da tela, mas exatamente exige um esforço para isso. Então, eu estava falando justamente sobre o processo de migração. Como nós citamos, a gente tem que há necessidade de esforço de ajuste de tela, apesar de também entendermos que não é nenhum tipo de esforço intelectualmente complexo, porque é fazer ajuste de tela. Tá? Então, se você vai fazer a migração agora, se você pegar a versão Bootstrap nesse momento para fazer a migração de um projeto antigo, já tem em mente que você vai precisar fazer esses ajustes. Tá? E para facilitar isso, para que vocês tenham um direcionamento melhor de como fazer essa migração, nós estamos... Na verdade, já estávamos preparando há um bom tempo, antes do lançamento, mas já mostro aqui para vocês em primeira mão o novo manual, tá? O link é esse aí, está acessível, manual.softshop.com.br. Vocês podem sair agora no browser de vocês, tá? Abre nova aba, não fecha a live não, abre nova aba e acessa o manual. E nesse manual, a gente tem um link aqui na tela principal, já diretamente para um documento que nós estamos montando, preparando e adaptando, né, tudo que nós já colhemos desse processo de migração dos templates anteriores para a versão Bootstrap. Tá? Então, se você quer migrar um projeto e quer manter um template anterior, aqui está toda a documentação explicando o que você tem que fazer para cada tipo de template. Tá? Uma outra coisa, se você por algum motivo fazer alguma alteração em alguma classe do WebRAM, por exemplo, o exemplo aqui é do HTML Button, que é uma classe antiga que usava até o Maker Studio, tá? Todos os botões tinham essa classe HTML Button. Essa classe não existe mais porque agora utiliza a classe do próprio Bootstrap, tá? Porém, os elementos, né, que são desenhados no Maker como botões, como botão, eles têm agora um atributo chamado WebRAM Type e com conteúdo HTML Button. Então você pode utilizar essa referência, essa âncora para chegar no elemento botão e fazer a customização que você quer aplicar no botão, tá? Aí estou usando o exemplo, logicamente, do componente botão, você pode aplicar para os outros componentes essa mesma lógica. Então, os ajustes, né, a forma de você fazer um ajuste de CSS também mudou, então você tem que adaptar isso no seu projeto para a versão mais nova. Aqui, para cada template, para cada skin, Portal Light, Safira, os antigos, né? Mac, Multiple, assim por diante, você já tem aqui o procedimento que deve ser feito, o ajuste que deve ser feito em cada um dos fluxos desses templates, tá? Muita da estrutura de layout dos fluxos no Maker Studio anterior era feita através de fluxo, né? Anexar documento, a questão de anexar folha de estilo, customização de layout, né? Muitas dessas coisas eram feitas por regra de negócio, a entrada do formulário ou algum evento da página, enfim. Então, esses elementos terão que ser ajustados para a nova estrutura de layout do Maker Bootstrap. Então, aqui tem uma tabelinha explicando qual fluxo deve ser modificado, qual alteração deve ser feita e por que motivo deve ser feita essa alteração. Tá? Então, isso aqui vai ajudar muito quem já tem um sistema com a versão anterior e quer fazer seus ajustes. Ok? Além disso, as propriedades do formulário de login principal, que são os formulários básicos de um template. Né? São os formulários mínimos para você montar um template. É login principal. Tá? Podem ter outros formulários, pode ter formulário de usuários, de senha customizado, mas o mínimo que você tem que ter é um login e um formulário principal. Então, esses formulários também têm algumas propriedades que devem ser adaptadas seguindo esse modelo, essa tabela que está aqui no manual. Tá?
Então você vai procurar qual é o seu template que você está migrando, qual template você utilizava, vai olhar quais são as propriedades que devem estar setadas com sim ou não e vai aplicar para os seus componentes antes de testar na versão Bootstrap. Tá? Então isso aqui vai te ajudar muito no processo de migração, que é uma das principais dúvidas que o pessoal está tendo com a versão Bootstrap. A principal dificuldade é o processo de migração, né, nesse momento, e esse documento vai ajudar nesse procedimento. Tá? Além disso, existem outras dificuldades também, né? Questão de usabilidade, de templates, mudando de forma de comportamento, enfim, que eu trouxe aqui, inclusive eu tenho uma lista dessas principais dificuldades. Eu vou citar algumas delas aqui para a gente conversar sobre elas, tá? Para que vocês entendam que nós estamos tratando todas elas, né? A gente entende que essas novidades, essas interações, essas implementações precisam ser resolvidas o mais rápido possível, aquelas que precisam ser resolvidas, e tem muita implementação que na verdade são comportamentos antigos, né, do WebRAM, e que as pessoas estão percebendo agora no Bootstrap, estão associando isso à versão Bootstrap. Tá? Eu vou dar um exemplo bem clássico disso, que é o exemplo do formulário dentro de uma moldura, de você não conseguir, por exemplo, recarregar as mudanças ou aplicar as mudanças do formulário aberto na moldura, mesmo estando em modo projeto. Então, por que isso acontece? E se você reparar, na verdade, isso acontece, na verdade, desde versões anteriores do Maker, né? Maker Studio, não é só exatamente do Bootstrap. A questão é que com o Bootstrap nós lançamos um template chamado SPA, que é o template que abre apenas em moldura, e esse template ele não tem a opção de você desdocar o formulário. Então aí que muitos programadores perceberam esse comportamento em relação a você ter que desdocar o formulário e fazer um refresh. Então esse é um tipo de comportamento clássico que já existia, não é nenhuma novidade na versão Bootstrap, mas nós estamos trabalhando para poder implementar, trazer um comportamento melhor, uma solução para esse tipo de comportamento. Tá? Um outro ponto que é comum, que é antigo, que nós também já inclusive encontramos uma solução, já implementamos na versão interna, a versão de número por enquanto 22, né? Pode mudar isso para o lançamento para vocês, mas já temos a solução para isso, é a questão do fechar o formulário dentro da moldura. Se vocês olharem agora na versão Studio ou na versão anterior à versão Studio, um formulário aberto na aba, você vai ter dificuldade, né? A implementação de fechar o formulário, lá o botão sair, ele não funciona dentro da aba. Então isso não é um recurso, não é um comportamento do Bootstrap, né? É um comportamento que você pode ter percebido na versão mais nova, mas é algo que já existia. Inclusive, nós já encontramos uma solução para isso, deve sair na versão interna que nós temos 22, deve sair talvez com outro número para vocês, mas a próxima versão já deve implementar essa solução. Tá? Então, é um tipo de solução. O que eu quero falar com isso é o seguinte, nós temos alguns elementos, algumas dificuldades que não são nativas, não são do Bootstrap. São recursos, são implementações que podem ser melhoradas e nós estamos encontrando onde melhorar isso, a partir, logicamente, do reporte de vocês, do feedback de vocês, e nós estamos adaptando isso à medida do possível. Tá? Então, tem algumas outras coisas que são soluções, são problemas mais de usabilidade, né? Por exemplo, a questão do menu, o menu de ações e o menu de usuários, ele tem comportamentos diferentes, o menu ele não retrai automaticamente dependendo do template, então certos usuários encontraram uma dificuldade em relação a isso, porque no template anterior ele já fazia isso, tem essa implementação, então esse tipo de melhoria de layout e de comportamento nós estamos resolvendo, recebendo o feedback de vocês e resolvendo à medida do possível, já na versão que deve sair ainda nos próximos dias, a gente já vai ter muitas dessas correções aí presentes, você já vai poder ver essas melhorias, tá? Um outro problema também comum que eu tenho aqui no relato que nós temos aqui, ó, no histórico, é a questão do TF8, que nós inclusive já identificamos que tem relação com o Tomcat 9, tá? Então muitos elementos de caracteres acentuados quebrando na estrutura do formulário, ou aparecendo com caracteres embaralhados, né? Tem muita relação com o comportamento justamente do Tomcat 9, um problema com o Tomcat 9 que nós identificamos e nós vamos trazer um ajuste ou até uma solução do próprio Tomcat para isso, tá? Mas é um problema que está associado diretamente ao Tomcat 9 também, ou seja, é um tipo de comportamento que você não tem muito como prever, já que vem de um ambiente externo. Assim como, por exemplo, foi o problema do Google Chrome, né? Recentemente nós enfrentamos, né, esse problema, né? Quando eu falo nós a nível de tecnologia no mundo, né? Então o mundo inteiro sofreu com esse problema do Chrome, uma mudança abrupta de comportamento, né? Uma coisa que funcionava e que deixou de funcionar, então nós tivemos que fazer ajustes para isso, né? Inclusive já lançamos uma correção para esse comportamento. Então existem tipos de soluções de problemas que podem ocorrer, né, na web, que depende não somente da ferramenta em si, ou da forma como você programa o seu sistema, tá? Então esse tipo de coisa nós estamos atentos também para resolver, tá? Eu tenho 2 bugs que são cadastrados e que a gente já deve estar trabalhando para isso, que é o bug
do menu, tem um bug no menu realmente quando você clica seta para baixo, seta para cima, ele está tentando fazer uma navegação entre os inputs do menu, gerando um problema, um erro no console e também um erro em tela. Então é um bug já cadastrado, nós já estamos com a solução para isso interna, tá? E tem também a questão da aba, né? Quando você abre múltiplas abas, dependendo do template que você está utilizando, quando você vai fechar essas abas, está dando um comportamento diferente, está concatenando o nome da aba, o título, então tem alguns comportamentos acontecendo com quem trabalhando com abas, né? E durante toda a nossa fase de beta, a gente teve template que não tinha aba, então acabamos não experimentando esse problema durante a fase do beta, tá? Então, nós já estamos com correção para isso e já vamos também prover uma solução para isso, tá? Então, resumindo, quero dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, a gente está com algumas dificuldades, alguns clientes estão tendo dificuldades, muitas dificuldades no processo de migração e eu tenho certeza que esse documento vai ajudar muito, né? Então, por exemplo, se você vai migrar, você precisa atualizar o template, não basta só abrir na versão Bootstrap, se você vai usar o template Blue, você tem que importar o template Blue, tem que atualizar o template para isso, então tem esse tipo de comportamento que vai gerar uma dificuldade se você não seguir um manual como esse, não seguir um documento como esse, tá? Então são dificuldades que o pessoal pode estar enfrentando, mas que ao longo do tempo, com documentação, melhor documentação e sugerindo, né, esses passo a passo, vocês vão conseguir com certeza superar isso daí, tá certo?